Paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus, como que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Eu e minha família estamos bem, graças a meu bom e eterno Deus. Mais uma vez aqui nesse canal abençoado por Deus, para trazer uma palavra edificante para a minha e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, hoje eu venho trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Mateus 24. Estamos vivendo certamente nos últimos dias, onde muitas coisas têm acontecido e tudo, absolutamente tudo, é cumprimento da palavra do Senhor. Porque Deus, Ele vela para que sua palavra se cumpra e nenhuma delas caia por terra. Hoje nós vivemos em uma calamidade mundial, de tragédias, de incidentes, vemos muita violência, filho contra pai, pai contra filho, casos aterrorizantes, de atos pornográficos entre familiares. E nós conseguimos perceber que a natureza, ela também geme em cumprimento da palavra do Senhor. Porque todas as coisas, elas vão se cumprir para que o Senhor venha e arrebate a sua igreja, para que o Senhor venha salvar as pessoas que estão buscando a sua face, para que o Senhor venha resgatar vidas que estão verdadeiramente compromissadas com a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela vai ter que se cumprir tudo aquilo que foi pregado, falado, nas igrejas, enfim, nas redes sociais. A palavra de Deus, ela certamente há de cumprir tudinho. Então a gente precisa ficar ligado, porque os sinais já estão no mundo há muito tempo. Então, para você que tem um interesse aí de acompanhar a leitura, abra Mateus 24, vamos ler apenas 2 versículos, os versículos de número 12 e 13, que diz assim, meus amados irmãos: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que palavra forte para as nossas vidas nos dias que estamos vivendo. É preciso que haja perseverança. Mas não é uma perseverança hoje somente, Ou perseverar em algumas horas ou em alguns dias. É perseverar, irmãos, até o fim. O fim se aproxima. Os sinais já estão sendo mostrados aí para quem quiser ver. Só não vê quem está verdadeiramente cego espiritualmente. Mas todos aqueles que estão em Cristo já conseguem notar todos os sinais da palavra do Senhor, que ela tem se cumprido. E medite você em todo o capítulo 24 para você começar a enxergar, que realmente Jesus logo vem. Jesus, ele deixou escrito para todos aqueles que nele crê, sejam alcançados e salvos. Aqui, nesse texto de Mateus 24, ele está falando essas coisas para os seus discípulos que o seguiam, que o acompanhavam em tudo e aonde ele ia. E ele já deixou escrito naquela época para aqueles discípulos ali, estava falando dos discípulos e deixou para nós, para que nós pudéssemos nos preparar, porque Deus não vai recolher as pessoas sem elas nunca ter ouvido falar no nome dele. Jamais. Que a palavra diz que tem que ser pregada em toda a terra para todos os povos. Aí virá o fim. E o fim não está longe de acontecer, irmãos. Por isso que nós estamos todos os dias pregando o arrependimento, Para que as pessoas venham se consertar com Deus, porque brevemente o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja. E quem não estiver preparado, infelizmente, não vai alcançar a salvação eterna de suas almas. Por isso que nos preocupamos tanto em pregar a palavra dura, palavra de arrependimento, palavra de conserto, porque o Senhor requer isso de nós. Foi para isso que Deus nos escolheu, para pregar o arrependimento, como fazia João Batista, como fazia Jesus, que não só curava, não só libertava, não só salvava e transformava, mas ele também pregava o arrependimento. Ele pregava que ele veio por amor à humanidade, que ele era a redenção. Mas a gente precisa aprender a valorizar o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Porque a partir do momento que nós não entendemos a palavra dele, ou não queremos entender e não vivemos ela, estamos desvalorizando aquilo que foi feito na cruz. Porque o Senhor Jesus não entregou a vida dele em vão. Ele entregou para que nós pudéssemos ter uma chance de morar no céu, Então que nós possamos nos alertar, vigiar, orar, buscar se consertar verdadeiramente com Deus, para que quando ele nos levar, que seja para a glória e louvor do seu nome. Meus amados irmãos, e lendo aqui essa palavra, nota-se que Jesus estava saindo do templo quando ele falou com seus discípulos.
né? Os discípulos ali levaram Jesus para ver as estruturas do templo, porque era uma obra grandiosa, linda, né? Todos que viam o templo em Jerusalém se alegravam e falavam, né? Que coisa linda, que maravilha essa obra. Era uma obra extraordinária, com a estrutura forte, potente. Então, quando os discípulos, junto com Jesus, saíram desse templo, eles foram mostrar para Jesus as edificações, as estruturas do templo. Mas sabe o que Jesus disse para esses discípulos? Jesus disse assim: não vês tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus estava querendo dizer? Que aquilo ali que existia, aquele templo, aquela construção magnífica, que despertava olhares, né? De admiração, de elogios, aquilo ali não duraria para sempre, né? Que seria derrubada, que seria destruída. Ele está falando do templo de Salomão, né? Que foi construído para a adoração do Deus Santo e Poderoso, que é onde o inimigo, no fim dos tempos, vai reinar, vai profanar esse lugar santo com as suas abominações, né? Então Jesus disse: isso aqui vai ser derrubado, vai ser destruído. E foi, né? Já por 2 vezes o templo foi destruído e reconstruído. A última construção do templo se dará agora, no tempo que nós vivemos, não sei quando, mas para que esse templo seja construído, é o sinal, meus amados irmãos, esse templo já foi derrubado, né, outras vezes. E Jesus dizia que ele seria derrubado, não ficaria ali pedra sobre pedra. Esse templo de Salomão, que não existe nos dias de hoje mais, ele será reconstruído. E será reconstruído para as abominações perversas do maligno. Porque ele vai se sentar no trono, dizendo ser Deus. Vai haver esse tempo, porque está escrito na palavra de Deus. E quando ele vier, ele vai enganar a muitos. Muitos vão acreditar que ele é Jesus, que ele tem poder, que ele vai salvar, que ele trouxe a paz para a terra, mas ele vai estar enganando. E se não vigiar, até mesmo os escolhidos serão enganados. Então nós precisamos ficar de olhos bem abertos, vigilantes, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Então que nós possamos ficar alertas, porque tudo isso vai acontecer, porque está escrito na palavra. E a Bíblia, ela é a maior profecia que o Senhor nos deixou. Então eles foram até o Monte das Oliveiras, estando eles ali sentados, né? O discípulo perguntou: Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Qual será o sinal de que tudo isso vai se cumprir? Os discípulos sempre curiosos, querendo saber, se informar melhor, né? Perguntavam as coisas que eles tinham dúvidas para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus dava sempre uma resposta para eles. E então Jesus respondeu para ele: cuidado para que não vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo ser o Cristo. E muitos vão se perder porque vão acreditar. E Jesus continua dizendo: vai haver guerras e rumores de guerra. Esses são os sinais, irmãos. E a gente já veio falar em guerra o tempo todo. Acontecendo guerra, né? Vocês viram aí a guerra contra Israel, o povo escolhido de Deus. É o povo da promessa que está tendo que lutar porque atacaram o seu país. Então a gente vê falar de guerras e de rumores de guerra, que outras guerras podem se levantar na terra. Então a gente já está vendo essas coisas acontecer. E isso são sinais que Jesus, quando esteve na terra, deixou. Imagine, hoje estamos vendo cumprir. E Jesus falou assim: é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Meus irmãos, estamos vivendo dias tão difíceis na terra, que nós podemos contemplar, né, que o Senhor, ele verdadeiramente falou, e agora estamos vendo tudo se cumprindo. E ainda o Senhor disse que haveria, né, nação que se levantaria contra nação, que haveria muita fome, pestilências, né? Muitas dessas coisas que está escrito em Mateus 24 já está se cumprindo. Meus irmãos, não há como duvidar. Nós vivemos um tempo em que surgem doenças atrás de doenças, que não se encontra a cura. São as pestes que diz em Mateus 24. E além das pestes, das doenças que têm surgido, que não tem cura, né? Ainda tem os terremotos, que vai falar também mais adiante no texto, que haveria também terremotos em vários lugares do mundo. Não é em um só lugar. Né? Você vai ouvir falar: tem um terremoto aqui, tem um terremoto aqui, despertou um terremoto ali, irmãos, e a terra está se afundando, está abrindo cratera, buracos enormes. Vemos falar em furacões. Nós contemplamos noticiários nos jornais falando, né, de ciclones, sobre vulcões entrando em erupção em cada país diferente, alagamentos pelas chuvas, deslizamento de terras, país congelando tudo. Meus amados irmãos, estamos verdadeiramente vivendo nos últimos dias. Que nós possamos, então, dar ouvido à palavra do Senhor.
e fazer a sua vontade, renunciar ao mundo. Nós precisamos abrir o olho, renunciar a esse mundo, os pecados, renunciar aos pratos de Satanás, para que nós possamos ser cheios da presença de Deus e poder um dia estar na glória junto com Ele. Então, o Senhor Jesus, ele vai dizendo ali vários sinais que a gente terá, que é o que está chegando o tempo, né, de cumprir aquilo que ele falou. E o Senhor Jesus, ele vai dizendo ali nessa palavra que muitos de nós seremos odiados, perseguidos, injuriados por causa do seu nome, por causa da sua palavra. Seremos perseguidos, irmãos. E hoje em dia, nós que pregamos a palavra já somos perseguidos. Em várias redes sociais, hoje em dia, se você ficar postando coisas da palavra, determinados versículos que falam do pecado, a conta muitas das vezes está sendo banida por isso. Não pode. Tem que usar códigos, tem que usar letras com números. Então, assim, meus amados, nós já estamos sendo perseguidos. Se postamos um versículo qual Deus abomina alguma coisa, algum pecado pior, as pessoas caem em cima dizendo que não, que estamos sendo preconceituosos, que estamos sendo radicais, que estamos sendo pessoas sem coração, que não amam o próximo, mas não, é por amor, porque queremos que todos ouça a palavra, entenda, analise ela e depois se converta dos seus caminhos e que consigam chegar até Deus. Mas as pessoas, infelizmente, preferem viver no erro, no pecado, preferem viver com a visão espiritual tapada. Estão cegos espiritualmente, não querem ouvir. Quando ouvem, não acreditam, mas caluniam, perseguem os cristãos, acusam, né? Então, nós viemos entender que nós já estamos sofrendo essas perseguições que o Senhor Jesus falou que nós sofreríamos por amor ao seu nome e à sua palavra. Jesus ainda fala que além de ser perseguidos, muitos serão mortos por causa do evangelho, né? Fala que muitos serão entregues mesmo para morrer por amor ao seu nome. Meus amados irmãos, eu fico observando que as pessoas hoje em dia, elas se escandalizam, né? Porque vê escândalos acontecendo dentro das igrejas, ou até mesmo fora da igreja, no mundo, com as pessoas que se dizem cristãos. Meus amados irmãos, a palavra já deixou claro. Mais adiante o Senhor vai dizer, haverá muitos escândalos, né? Haverá muitas traições, uns trairão os outros. Vão amar a si mesmo, ao próprio dinheiro. Não vai ter amor pelo próximo. O amor vai se esfriar. O versículo 12 que nós lemos diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E já está acontecendo isso, irmãos. As pessoas são amantes de si mesmo, do seu próprio dinheiro, das suas coisas. As pessoas têm se apegado com o que têm. Não têm se apegado em Deus. Não todos. Estou falando aqui uma parte, né, da humanidade tem se apegado com o que tem. Só que quando Deus entra com providência na vida das pessoas, ele entra com providência de salvação. E tudo que você tem, tudo que você possui, não vai te salvar. Ao contrário, você vai ver que tudo que você fez, tudo que você construiu, tudo que você tem, não pode te salvar da ira que há de vir sobre a terra, por causa dos pecados. E pecador todo mundo é. Todo mundo peca. Mas há pecados e pecados. Tem pecados que são piores do que outros. Tem pecados que o Senhor fala na Bíblia, que ele abomina, como o pecado da idolatria, pecados sodomitas, pecados da prostituição. Gente, tem pecados que são piores do que outros, sim. As pessoas tentam diminuir o pecado da pessoa que faz algo pior para o que faz algo menor. Existe, sim, diferença. A Bíblia diz que tudo é pecado, mas cada pecado tem um grau de punição. Então, a punição para aqueles que pecam deliberadamente, não se arrependem, é o inferno, irmãos. Infelizmente, eu não posso vir aqui pregar uma mentira. Eu preciso pregar a verdade para que a verdade vos liberte. Então, há pecados que vai lançar, sim, o povo no inferno. Porque eles pecam e acham que estão certos, estão corretos, estão vivendo sua vida ali como Deus permite e que eles são pecadores como qualquer outra pessoa. Então, irmãos, eu não quero aqui dar vazão nessa pregação para que as pessoas venham pecar achando que meu pecado é menor do que o do outro. Não. Nós que servimos a Deus, nós que seguimos a Jesus, estamos lutando dia após dia para não continuar no pecado. E hoje nós pecamos menos do que ontem. E amanhã precisamos pecar menos do que hoje. Entende? Então a gente está numa luta constante. É uma santificação dia após dia, porque o Senhor logo virá. Ele quer nos encontrar preparados para subir. Precisamos renunciar todos os dias nosso eu, nossos próprios desejos, nossa carne, nossos pecados, né? Mas tem pessoas que pecam em pecados assim terríveis e continuam com a visão tão tampada, com os ouvidos tão agravados que não conseguem entender o que a própria Bíblia diz. Que tem pecados aqui que o Senhor não vai poder salvar essas pessoas, porque elas creem que do jeito que elas estão, o Senhor aceita elas, e o Senhor não aceita. Não aceita. Porque Jesus não morreu em vão. O preço que ele pagou foi alto.
É pela graça que nós seremos salvos. Mas entenda, não foi de graça. Não. Custou um alto preço, o preço do sangue puro do Senhor Jesus. Um sangue puro, sem pecado. Jesus foi o único que viveu na terra que não pecou, irmãos. Então, se você quer alcançar a salvação da sua alma, você precisa renunciar hoje ao seu pecado. Lutar contra ele, porque ele é o nosso inimigo. Nosso pecado é que vai nos condenar. Não é Deus que vai nos condenar, é o nosso pecado. Porque o Senhor, ele deixou mandamentos para a gente seguir, regras, leis, né? E a gente muitas vezes não analisa essas coisas, achamos que do jeito que a gente tá bom, mas para Deus não. A salvação, ela não vem só pela fé, não. Porque se fosse pela fé, todo mundo ia ser salvo, porque todo mundo tem fé. Mas é pelas obras, precisamos mostrar com as nossas obras que nós nos arrependemos e que nós queremos viver uma vida nova com Deus, para que quando Ele venha nos buscar individualmente ou coletivamente, que nós estejamos preparados para subir. Meus amados irmãos, e para concluir, continuando a leitura no capítulo 24, até onde eu li, né, até o 13, vai dizer que por causa disso, né, muitas pessoas enganarão a muitos, porque o amor vai ter se esfriado, a iniquidade vai ter aumentado, surgirão falsos profetas. A gente tem que saber pedir em oração a Deus discernimento espiritual das coisas, discernir quem é profeta e quem não é. E assim a gente não acreditar em todos que se saem dizendo profetas. Analise a vida de um profeta que se diz profeta nessa terra, irmãos. Se o que ele tem dito tem se cumprido, se Deus é com ele mesmo, ou se o que ele fala nunca se cumpre. Porque a gente conhece um profeta pelos seus frutos. E que fruto essas pessoas têm para poder provar para você que verdadeiramente é um homem de Deus? Ore, irmãos. Peça sabedoria a Deus, peça discernimento espiritual a Deus, porque ainda existe sim profetas do Senhor na terra, como existiu no passado. A minha caneta caiu. E as pessoas às vezes não acreditam, porque muitos vêm enganando, vêm mentindo, mas isso tudo é para confundir. Mas existem os verdadeiros. Existem aqueles que falam e Deus cumpre o que ele fala. Porque Deus é com eles ou com elas. Então, analise quem está profetizando, que vida ela tem, se ela realmente busca a Deus, se ela realmente está sempre fazendo a obra do Senhor, está sempre ali ministrando, pregando uma palavra, e se aquilo que ela tem dito, aquilo que tem saído da boca dela tem se cumprido. Porque se sim, então, creia que são verdadeiros profetas, porque ainda existe, irmãos. Mas por causa da iniquidade, por causa da maldade, muitos nem acreditam mais nos verdadeiros. Mas a Bíblia diz que é preciso que os falsos se manifestem para que os verdadeiros sejam vistos, entende? Então as pessoas têm que aprender a entender que assim como existe o bem, existe o mal. Assim como existe as trevas, existe a luz. Assim como existe céu, existe inferno. E assim como existe falsos profetas, também existem os verdadeiros. Porque ainda há muito homem e mulher de Deus que ora, que jejua, que paga preço para que o Senhor os use. E o Senhor verdadeiramente tem usado pessoas na terra para nos alertar o que ele fará em breve. Porque a Bíblia diz que ele não fará nada sem antes revelar aos seus servos e profetas o que em breve há de acontecer. Então vigie, irmãos. Cuidado ao se levantar contra profeta de Deus, que muitos têm sido usados para nos alertar, para nos fazer buscar mais a Deus, nos arrepender. Porque as pessoas se preocupam muito com viver, com ficar vivos na terra, mas elas não estão se preocupando. E se eu descer à sepultura, será que eu vou alcançar a salvação eterna? Elas não estão se preocupando com isso. Elas fazem de tudo para viver, para permanecer vivos. Mas elas não fazem de tudo para que quando elas morrer, que elas sejam alcançadas com a salvação eterna de suas almas. Eu, meus irmãos, me preocupo mais com a minha alma. Tudo que eu já vivi até aqui é bênção de Deus na minha vida. Eu já sou feliz com tudo que Deus me deu, com tudo que eu conquistei. E até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui eu fui feliz com Deus. Deus transformou minha vida de uma forma sobrenatural. E o que eu tenho para conquistar é a salvação mesmo. Eu não sonho com muitas coisas nessa terra, com várias coisas de conquista pessoal, não. A minha vontade é ser alcançada com salvação e a minha família também. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, ver que o que mais importa para Cristo é a nossa alma, é a nossa salvação. Quando ele entregava milagres, né? Quando ele entregava curas para as pessoas que iam atrás dele, ele sempre dizia, a tua fé te salvou. A gente vê que Jesus sempre falava em salvação. Ele não só falava assim, seja curado e pronto. Ele sempre falava, tua fé te salvou. Então que nós possamos ter fé e que possamos com essa fé alcançar a salvação das nossas almas, né? Por meio das nossas obras, da mudança de vida, que o Senhor nos transforme, nos ajude a melhorar cada dia nossa presença e que nós não venhamos nos deixar levar pelos falsos, pelos que não faz a vontade de Deus e diz que faz, mas que viemos nos inspirar em Jesus, que é o melhor modelo, o melhor exemplo de santidade, de bondade. Então que possamos viver uma vida para Cristo, renunciar aquilo que não lhe agrada e adorar Ele em espírito e em verdade, porque certamente é isso que Ele espera de nós. E aí quando a gente finaliza aqui,
vai dizer que por causa dessas maldades, por causa de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, o amor de muitos se esfriará, né? Mas esse evangelho do reino será pregado em todo mundo e para todas as gentes, então virá o fim. Meus amados irmãos, e tudo que está acontecendo na terra hoje, saiba que tudo está escrito na palavra. O Senhor já tinha previsto tudo isso que ia acontecer. Leia a palavra para você entender. Esse capítulo todinho, ele é maravilhoso. Ele fala várias coisas que ia acontecer na terra, vários sinais. Eu só vou findar até aqui para não ficar muito longo o vídeo. Mas o Senhor está alertando todos os dias, através da palavra, através de pessoas que são usadas por Deus. Mas infelizmente muitos não têm dado ouvidos. Mas você que está ouvindo essa palavra, corra atrás da sua salvação. Pague preço, deixa o Senhor te abençoar, deixa o Senhor te transformar, renuncia, porque você vai ver que vai valer a pena. Amém? Vamos orar. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, Senhor. Que teu nome seja adorado, exaltado e engrandecido para sempre, Pai. Deus, em nome de Jesus, vai ao encontro, Senhor, de cada vida aqui presente, Senhor. Parou para ouvir esse vídeo, Senhor. Fala com cada um, segundo a tua vontade e teu querer, Senhor. Ó Deus, eu te peço, venha transformar a vida, Senhor. Que essas pessoas venham sentir a tua presença, Deus. Que elas venham crer na tua palavra, Pai. E que elas lutem para renunciar ao desejo da sua carne, Pai. E que venham buscar incessantemente a tua presença, meu Deus. Entra com salvação, Senhor, com libertação, transformação na vida de muitos que precisam de ti. E que muitas das vezes têm vivido uma vida cegamente, Senhor. Que o Senhor esteja abrindo a visão espiritual dessas pessoas. Que elas venham ver, Senhor, que o tempo está correndo. Tudo está passando depressa, Pai. Tudo está se cumprindo. Então, Pai, que elas venham se preparar para quando o Senhor descer, o Senhor nos leve junto contigo, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, abra a mente das pessoas para entender a tua palavra, para também querer obedecê-la, Senhor, porque não adianta, Pai, ouvir e não obedecer. Precisamos viver de obediência, meu Senhor, na tua presença. Deus, visita cada uma das pessoas que entram nesse vídeo com saúde, com paz, com livramentos. Repreende toda a obra do inimigo contra a vida delas, meu Senhor. Ó Deus, guarda a saúde, guarda a casa, Senhor. Provê o alimento, o vestimento, o calçado. Não deixa faltar nada, Senhor. Principalmente a tua presença, Pai. Ó Deus, eu te peço tudo isso, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e até o próximo vídeo.